Medidas disciplinares na CLT. Como aplicar sem gerar passivo trabalhista? Meu nome é Victor Campana, eu sou advogado trabalhista e empresarial e hoje eu vou te ensinar a explicar o que é uma medida disciplinar e como você deve aplicar aí na sua empresa para que você não tenha nenhum risco trabalhista e até mesmo se resguarda de processos futuros. Bom, para iniciar, eu preciso te falar sobre algumas medidas disciplinares que nós temos. Nós temos uma advertência verbal, que é quando você corrige um empregado, o nome já diz verbalmente, por alguma conduta inadequada. Nós temos uma advertência escrita, quando você redige uma carta ao seu empregado e descreve exatamente o que ele cometeu de errado para adequar a sua conduta. Nós temos uma suspensão, que é quando você vai suspender o seu empregado, então amanhã ele não volta para trabalhar, porque você suspendeu e ele não vai receber por esse dia que ele não vier, como forma de que ele corrija a sua conduta. E a última medida disciplinar, que é a mais gravosa, depois de ter aplicado todas essas outras, é uma dispensa por justa causa. Nesse momento, o vínculo não existe mais. Você já tentou corrigir o seu empregado para que ele tivesse uma conduta diferente, mas não deu certo. Então, portanto, ensejou uma dispensa por justa causa. Muitos empresários, muita gente de recursos humanos tem dúvidas sobre como aplicar uma medida disciplinar e qual que é a finalidade dela. E eu estou aqui para te dizer que a finalidade de uma medida disciplinar não é simplesmente punir o empregado, mas é alertar de que ele tem que readequar sua conduta. A previsão legal das medidas disciplinares está lá no artigo 482 da CLT. Lá a gente vai ter um rol de condutas que não é taxativo, ou seja, há outras condutas ali que não estão descritas, mas que podem ser uma aplicação de medida disciplinar. Mas ali é um norte para que você, empresário, você, RH, se baseie e corrija os seus empregados dentro da organização. E agora eu vou falar para você 5 requisitos que você deve analisar antes de aplicar uma medida disciplinar, para que você não tenha risco trabalhista, para que essa medida disciplinar não seja nula em eventual reclamação trabalhista. O primeiro ponto é a comprovação da falta. É indispensável que a falta grave desse empregado ela seja comprovada, que você tenha um documento, que você tenha uma testemunha, que você tenha materialidade daquele fato, não que seja um disse-me-disse. Porque isso provavelmente pode ser questionado lá na frente e você pode enfrentar problemas. O segundo tópico, e é um dos mais importantes, é a imediatidade. No direito do trabalho, a gente tem o princípio da imediatidade. Ou seja, se o empregado cometeu uma falta grave hoje, você tem que punir ele hoje ou amanhã. Se passar 48 horas, a Justiça do Trabalho vai entender que você perdoou esse empregado, que houve um perdão tácito. Então você deve ser ágil a aplicar essa medida disciplinar, sob pena dela ser considerada nula. O terceiro tópico é a proporcionalidade e adequação. Então a penalidade ela deve ser proporcional. Inclusive o TST está para definir esse ano algo sobre uma gradatividade das medidas disciplinares até dispensa por justa causa. Os juízes dos tribunais trabalhistas do Brasil, eles tendem a valorizar muito a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação dessa medida. Então, se o seu empregado ele faltou uma única vez e ele nunca faltou na empresa, tem 10 anos de empresa, você não pode aplicar uma justa causa direto nele. Você não pode aplicar uma suspensão direto nele. Você deve aplicar uma advertência. Foi uma falta grave? Foi, ele faltou, não avisou. Mas olha, ele tem 10 anos de empresa. Você não vai aplicar a medida mais grave agora. Você vai começar por uma mais leve. Ah, ele faltou de novo. Aplica outra advertência. Ah, ele faltou mais 2 dias. Aplica uma suspensão. Ah, ele faltou mais 3, 4. Aí você pode dispensar por justa causa, ou seja, você observou uma gradatividade. E aí você tem uma segurança jurídica, porque você comprovou todas essas ausências injustificadas ou todos esses fatos graves que aconteceram e ele não reajustou a sua conduta. O quarto requisito é a vedação à dupla penalidade. Ou seja, se você já deu uma advertência para o empregado sobre uma falta grave que ele cometeu, você não pode dar uma suspensão. Você não pode punir o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. É o bis in idem, né, que no direito a gente fala tanto. Não é possível essa dupla penalidade. E o quinto e último requisito é o tratamento igualitário. Então todos devem ser tratados de forma igual. E aqui eu quero trazer um exemplo para você de um caso onde o meu professor, que é desembargador do TRT-15 na pós-graduação, e ele mencionou sobre uma justa causa que foi aplicada a 2 empregadas
né? Na verdade, foi aplicado em uma só e na outra não. Foi aplicada uma justa causa numa colaboradora grávida, porque ela agrediu uma outra colaboradora. Totalmente ilícito. Ela cometeu uma falta grave, agredindo uma outra pessoa dentro do ambiente de trabalho. Só que essa outra pessoa também tinha culpa no cartório. Ela estava brigando com ela também. As duas se bateram, as duas se xingaram, as duas se provocaram. Então, era lícito também que ela fosse dispensada por justa causa. Mas o que aconteceu? O empregador só dispensou por justa causa a gestante. A outra colaboradora não. E quando isso chegou no judiciário, a justa causa foi revertida. Por quê? Porque não houve um tratamento igualitário. Eu tive uma mesma conduta que ensejaria a aplicação de uma mesma medida disciplinar, mas o empregador tratou diferente uma da outra. E isso foi suficiente para condenação em danos morais, para reintegração no emprego, porque ela era gestante. Olha o prejuízo que isso teve. Então você tem que se ater a isso. Logo, a medida disciplinar, quando ela é mal aplicada, ela gera um risco enorme para você. Mas a medida disciplinar, quando ela é bem aplicada, ela é uma ferramenta de apoio a você, empresário. Aquele empregado, talvez, que não performa muito bem, aquele empresário que pediu para ser mandado embora, você falou que não tinha motivos para mandá-lo embora e começa a faltar, chegar atrasado, apresentar atestado médico. Olha, esse é um caminho para você iniciar uma construção de uma justa causa. Porque esse empregado vai começar a chegar atrasado, você pode aplicar advertência, vai faltar, você pode aplicar advertência, até que ele não readeque sua conduta e você, lá no final, pode até mesmo aplicar uma justa causa com segurança jurídica, agindo dentro da legislação. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E eu peço que, por favor, para acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal e deixe seu like.